Embora o Natal, o Carnaval, a Páscoa e demais festas do calendário popular cristão atual, todos, sem exceção, viessem diretamente dos ritos satânicos de povos antigos, metodicamente inseridos pelo cristianismo de uma forma sutil, no conceito popular como coisas alegres e divertidas. Certamente há um festejo que se destaca por ser um explícito culto a demônios e aos mortos. Exatamente o culto aos mortos, que é uma das práticas mais condenadas por Deus. Falarei hoje do Halloween, uma nojeira demoníaca que até bem pouco tempo não existia no nosso país. Escola, cinema, teatro, TV e atualmente até mesmo igrejas evangélicas são os grandes incentivadores deste evento único a cada ano. Com isso, os pais se entregam totalmente, rendendo-se aos desejos dos seus filhos e os apoiam para praticar rituais de pura perversão satânica. Quanto mais demoníaca a fantasia, melhor. Ou diria-se, pior. Através de um verdadeiro efeito manada, aumenta a cada ano o número de participantes brasileiros desta pervertida festa satânica, que está muito bem disfarçada, diga-se de passagem, pelo catolicismo, em uma simples brincadeira inocente e feliz. Você terá agora a oportunidade de conhecer a origem destes eventos satânicos que transpôs épocas e permanece vivo, chegando aos nossos dias, ganhando força no Brasil e, infelizmente, possivelmente, também dentro da sua família. Halloween é o tema do nosso vídeo de hoje. Prepare-se! Entre os antigos povos celtas que viviam na Europa Ocidental e a sua celebração chamada Samhain, em português sem luz, que tinha como objetivo prestar culto aos mortos. Samhain era precedida por uma série de festejos que duravam uma semana e davam início ao Ano Novo Celta. 31 de outubro era a sua data mais importante, pois acontecia a Festa dos Mortos, quando celebravam o que para nós seria o céu. Para os celtas, o lugar dos mortos era como o paraíso, onde não haveria fome nem dor. A festa era celebrada pelo sacerdote druida, que atuava como médiuns entre as pessoas e os seus antepassados mortos. Como era um período de transição das estações, os celtas acreditavam que durante o festival, também a fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual seria aberta, motivo pelo qual os espíritos dos antepassados ficavam mais propensos a visitar a terra e os parentes neste dia. Desta forma, o fogo era preparado para recebê-los, bem como os locais de oferendas de comidas e bebidas. Acreditavam-se também que se o fogo diminuísse ou apagasse, os espíritos dos mortos poderiam sair do local dos festejos para visitar seus antigos lares e guiar os seus familiares rumo ao outro mundo. Daí, a utilização de espantalhos feitos com roupas velhas e outros talismãs que hoje se constituem na decoração do Halloween, que você tão bem conhece, e servia para afugentar os parentes mortos, a fim de não levar aqueles que queriam continuar vivendo. Você nota alguma semelhança com as pessoas dos dias atuais que desejam ir para o céu, mas que não querem morrer? Na verdade, pouco se sabe sobre a religião dos druidas, até mesmo porque tudo o que ficou registrado foi assim feito pelos vencedores das guerras e, é claro,
perpetuaram as suas versões como verdadeiras e as difundiu em livros, escolas e filmes até os dias atuais. A festa estava exatamente no meio do caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno no hemisfério norte. Ao pôr do sol do dia 31 de outubro, tem início o Samhain, que ocorre na última noite antes do inverno. O verão era considerado o período de luz e fertilidade no qual se produzia o alimento para o restante do ano. Certamente os celtas eram adoradores do deus Sol, como os sumérios, os babilônios, os egípcios, além de outros povos antigos que precederam o catolicismo. Não esquecendo que ainda hoje somos doutrinados a chamar os dias de sol de tempo bom. Parece que os adoradores do sol, na verdade, nunca saíram de cena. O sol estava indo embora, e agora os celtas se preparavam para enfrentar os maus espíritos que vinham juntamente com o inverno. Esta preparação era realizada através de festividades culturais de evocação dos espíritos protestores dos cereais recolhidos no final do verão e que deveriam durar agora por todo o inverno. O uso do fogo no ritual servia, segundo suas crenças, para iluminar os mortos que estavam em trevas. Parece ter saído daí a tradição católica de acender velas para os mortos. As bruxas do Halloween ainda não se faziam presentes nesta festa, tendo sido inserida mais tarde por motivos políticos e religiosos que favoreceram o catolicismo, como veremos adiante. As abóboras passaram a fazer parte dos festejos na América do Norte. A cor laranja são das folhas que caíam naquela época do ano, e a cor preta da escuridão da noite de Samhain. O gato preto só foi introduzido no Halloween posteriormente, por conta de folclore popular. Travessuras ou gostosuras entrou em cena somente no século XIX. A vassoura foi inserida logo após as bruxas. Os morcegos foram anexados recentemente. A maçã, simbolizando o erotismo, foi inserida pelos romanos antes da criação do cristianismo, quando eles invadiram e trucidaram os celtas, roubando seu ouro, suas riquezas e sua cultura. São muitos os outros elementos que compõem o atual Halloween. A festa de Samhain era uma festa pagã nos moldes das inúmeras festividades descritas na Bíblia, onde os povos antigos, ao redor de Israel, rendiam cultos a divindades como Astarote, Moloque, Baal, Dagon, Renfã e outros supostos provedores da alimentação advinda da terra. Portanto, pode-se concluir que adoravam a demônios, rendendo a eles gratidões por algo dado, na verdade, por Deus. Com a invasão romana das Ilhas Britânicas, exterminaram todos os druidas, desde criança a mulher e idosos, mas pouparam a sua valiosa tradição demoníaca. Esta tradição se espalhou por diversas regiões, se fundindo com culturas locais. Assim, fora se transformando, embora mantivesse sempre o mesmo princípio religioso do culto a Satanás. Ao criar o cristianismo, o imperador Constantino transformou o império político em império religioso. Ele fez da Igreja Católica o alicerce do poder romano, perpetuando até os nossos dias. Para conquistar público e consolidar seu objetivo, o catolicismo arrastou para dentro de si praticamente todos os cultos, culturas e atitudes pagãs dos diversos povos que subjugara durante suas campanhas de sangue, dor e sofrimento, matando, pilhando e roubando as riquezas daqueles povos e cristianizando seus cultos. Assim, o Natal de Tamuz, a Páscoa de Ostero, o Carnaval de Saturno e Baco e, entre outros, o Samhain, que passou a se chamar Festa de Todos os Santos. Em 835, a Igreja Católica estabeleceu o dia 1º de novembro como Dia de Todos os Santos e, mais tarde, no século XI, o dia 2 de novembro como Dia de Finados, em homenagem aos mortos. A Festa de Todos os Santos foi arrastada por todo o mundo após a criação do cristianismo e recebeu diversos nomes mundo afora, sendo mais conhecido aquele perpetuado pela cultura dominante do planeta já há algum tempo e nos dias atuais, o Halloween americano,
tão bem difundido por Hollywood e pela mídia controlada. Já sob o domínio católico, alguns druidas que se opunham à igreja por motivos políticos eram acusados de aproveitar o dia de Todos os Santos para evocação de demônios. Condenados à fogueira, eram erguidos como exemplo para que outros não desafiassem o poder católico. Daí a origem do apelido Dia das Bruxas. As bruxas, na verdade, não eram feiticeiras, mas mulheres consideradas sábias, conhecedoras de ervas medicinais. Eram aptas para realizar partos e preparar os ungüentos. Eram respeitadas e dotadas de conhecimentos que passavam de mãe para filha. Claro que esses atributos não agradaram à Igreja Católica. Por isso, a difamação, a caça às bruxas e a morte às bruxas, que em inglês se chama witch, descendendo diretamente dos anglo-saxões, o que significa simplesmente conhecedora. No século V, o Papa Bonifácio mudou a celebração para o dia 13 de maio. No século IX, o Papa Gregório retornou a data para 1º de novembro. Nos Estados Unidos, a tradicional festa de Samhain foi puxada para a noite anterior ao Dia de Todos os Santos e se chama Véspera do Dia de Todos os Santos, ou Halloween em inglês. No Brasil, como se soa, respira, come, caga a cultura americana, a nojeira se chama exatamente Halloween em inglês, e as pessoas seguem nesta adoração, sem saber o significado da palavra em português e, principalmente, seu atributo satânico de agradecimento a Satanás por coisa que esse nunca nos deu. Nota final. No Brasil, o dia 31 de outubro é dedicado oficialmente através de decreto ao demônio brasileiro Moleque Saci. Você sabia?